Olá, amigos da TV Impacto. Aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, trazendo assuntos de interesse da população. E hoje iremos conversar, nós temos a honra de receber em nossos estúdios hoje duas personalidades de Santarém com opiniões próprias, marcantes. E nós temos aqui do meu lado o padre Edilberto Sena. Seja muito bem-vindo à TV Impacto, padre Edilberto. Muito grato pelo convite, vim com boa vontade porque o nosso desejo é contribuir para a maior reflexão da nossa sociedade sobre a nossa vida social e política e até religiosa. Nós temos também o grande prazer de receber também o servidor público, o senhor Evaldo Viana. Seja muito bem-vindo novamente à TV Impacto. Muito obrigado, Alan, pelo convite, o padre Edilberto, por aceitar discutir esse assunto que eu considero da maior relevância, principalmente nesse momento em que o país precisa passar por algum processo de modernização, principalmente na questão da seguridade social. O assunto que nós iremos abordar hoje tem dividido opiniões pelo Brasil todo. É um assunto muito extenso, mas hoje nós teremos um ponto de vista, a favor e contra a reforma da Previdência brasileira. E nós iremos iniciar hoje, querendo saber o ponto de vista do senhor Evaldo Viana. Eu gostaria de saber que benefícios a reforma da Previdência irá trazer para a população. Veja só, o que há uma tentativa de se reformular, de se modernizar, de estabelecer novas regras para o sistema previdenciário, em razão de se existir um profundo déficit da Previdência. Os números estão aí, números que vocês podem ter absoluta confiança, porque é da Secretaria do Tesouro Nacional, da Receita Federal, que apontam, tanto no regime geral da Previdência Social, quanto no regime próprio dos servidores públicos da União, um déficit gigantesco. E o problema não é só ele ser monstruoso, é que ele é crescente. De 2016, que já tivemos um déficit de 227,3 bilhões, ele possivelmente esse ano vai ficar em torno de 259 bilhões de reais. Isso quer dizer que todas as vezes que nós temos um déficit na Previdência e não podemos aumentar as receitas para cobrir esse déficit, nós temos de tirar de outros setores, principalmente que está dentro da Seguridade Social. Os setores que estariam ali, que seria possível tirar, seria da saúde e da assistência social. Como nós consideramos isso inaceitável, e todo o regime da Previdência Social dos países desenvolvidos, as receitas elas devem ser suficientes para cobrir as despesas, então é necessário nós criarmos algumas regras para, pelo menos, estancar. Você perguntava os benefícios, eu diria o seguinte, é para diminuir o prejuízo, o malefício à sociedade. Da forma como está, eu tenho os números desde 1997, quando os números eles eram pequenos ainda desse déficit, mas de lá para cá ele aumentou continuamente e chegou nesse número que eu falei, 2016, 227 bilhões, e março de 2017 para algo em torno de 259 bilhões. Além disso, o que se justifica essa reforma ou modernização da Previdência é o fato de, nos últimos anos, nós temos aumentado a expectativa de vida. Isso é um fenômeno mundial. A título de exemplo, em 1990, a expectativa de vida do povo brasileiro era de 66,6 anos. Para o ano de 2020, próximo, daqui a 3 anos, isso vai aumentar para 76,1 anos. Veja que em apenas 20 anos a expectativa de vida aumentou praticamente 10 anos. Isso significa dizer que as pessoas elas recebem seu benefício previdenciário por mais tempo. E como nós não temos tanto a União como os estados, eu não falo os municípios porque pouquíssimos têm o seu regime próprio, eles precisam de mais recursos. E um país que tem um déficit brutal, gigantesco, não há como nós sustentarmos isso por muito tempo. E quem acaba pagando é a sociedade. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta também ao padre Edilberto Sena sobre a reforma da Previdência brasileira. O que pode atrapalhar, de acordo com o que nós vivemos hoje? Eu começo concordando com o Evaldo na proposta e discordando radicalmente no encaminhamento. Há necessidade de uma reforma da Previdência Social. Lembrando que a Seguridade Social foi uma criação em função do respeito às pessoas humanas, aos trabalhadores, aos seres humanos da sociedade. Acontece que a Previdência Social, de fato, ela está deficitária. Tem que saber por que ela está deficitária. E por que o governo quer prejudicar o trabalhador, o mais pobre,
e deixando de lado aqueles que mais devem. Eu tenho aqui a informação que a Previdência Social a reforma ignora 426 bilhões de reais devidos por empresas ao INSS. Então aí que está o buraco principal da Previdência Social. As empresas, aí que tem aqui o Bradesco, Caixa Econômica Federal, Marfrig, JBS, etc., Globo, Rede Globo, esses devem fortunas à Previdência Social. Aí os governos, aí vem o Dilma, depois agora o Temer, em vez de pressionar essas empresas para cumprir o seu dever com a sociedade, não, criaram um tal de refis, e aí eu espero que o Evaldo explique melhor o que é esse refis daqui a pouco. Esse refis veio dar garantia para as empresas deficitárias a continuar devendo e aparecendo adimplente com a nação brasileira. Daí, onde está a crueldade da reforma da Previdência, é que o governo está castigando o pequeno e deixando de fora aquele que está devendo, que é a grande empresa. Um detalhe, com relação à idade. O Evaldo acabou de falar de que, de fato, é preciso modernizar, porque a questão da idade, a média de vida do brasileiro está crescendo, mas só que o governo está propondo para aposentar com essa reforma da Previdência é para um trabalhador japonês. Porque na sociedade mundial, quem tem a melhor qualidade de vida hoje é o japonês. E a média de qualidade de vida. A do brasileiro chega a 72, 75 anos. Mas com essa proposta de 65 anos de idade e mais 49, ou baixou um pouco para 45 anos de previdência, isso vai dar o quê? Que para se aposentar vai chegar a quase 90 anos. Quem é de brasileiro que chega a 90 anos? Eu sonho de chegar a 90 anos, mas eu tenho uma vida mais tranquila de um padre que trabalha mais com a cabeça e com a pastoral, né? Mas a maioria dos brasileiros, e ainda mais o trabalhador rural, né, ser obrigado a ficar preso, esperando, pagando a Previdência, para se aposentar quando tiver com 80, com 85 anos, isso aí é uma crueldade com a população brasileira. Nesse sentido que eu fico pensando, por que nós vamos fazer uma crueldade dessa com o pobre, deixando ileso o rico? Eu queria apenas comentar esse número, é um pouco maior a dívida que as empresas têm para com a Previdência Social. O senhor falou 426 bilhões, não, o número que eu tenho aqui é de 432 bilhões de reais. Desse total, uns 52 milhões estão sendo cobrados. E a Receita Federal, principalmente a PFN, já está na Procuradoria da Fazenda Nacional e eles cobram com muita eficiência. O grande problema, padre, é que a imensa maioria dessas empresas que já faliram. Deram calote. Aqui diz 18%. Não. Faliram, que é a Varig, a VASP. O que é possível cobrar disso aí, há estudos aí de técnicos que cuidam do assunto, eles dizem que seria em torno de 270, 280 bilhões de reais. Ainda que eles resolvessem pagar, e não é fácil você receber de caloteiros quanto massas, não daria para cobrir o déficit de um ano. Poderia até dar, apertadamente, mas daria. Aí o problema são os anos seguintes. De fato, realmente, e olha que a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional, eles têm mecanismos extremamente eficientes de cobrança. A questão do refis, de fato, realmente, a Receita Federal, ela discorda, porque nós, desde 2003, que há sucessivos parcelamentos, ela entende que isso aí leva o contribuinte a postergar as suas obrigações tributárias e acaba prejudicando a arrecadação. Agora, tem certos casos, principalmente em momentos de crise, que se não facilitar a vida do contribuinte, não há como receber. Mas espera aí, como é que o governo, então, é tão duro e irresistido com relação a aumentar a idade para a presidência, que vai atingir o trabalhador, o pobre, inclusive você, como funcionário público, e ele está preocupado e diz que é difícil cobrar do Bradesco, da Globo, do JBS. Como esses dois jogos? Eu não sei se seria possível, de que forma. Eu já falei que esses dois órgãos têm mecanismos extremamente eficientes. Eles cobram, levam à justiça, bloqueiam a conta das empresas e mesmo assim elas não pagam. Mas eu queria, assim, meu ponto de vista, o que me leva a apoiar a reforma da Previdência, como eu disse, é esse déficit crescente. Números apontam aí que, de fato, o trabalhador, eu quando entrei na Receita Federal, pelas regras de então, dos idos de 90, eu poderia me aposentar com 55 anos de idade, com 56. Essa nova reforma, e acreditem, vem outras por aí.
até daqui aos próximos 10 anos, há quem diga que será necessário fazer e será inevitável. Com essas reformas que tem aí, vai aumentar. Agora eu lhe pergunto, eu sou crítico dessa reforma, ainda ontem eu estava verificando que foi aprovado lá na comissão especial que está tratando do assunto, e eu discordo, porque dentro não se trata mais da Previdência, mas sim da Seguridade Social, aquele benefício de prestação continuada que é pago àqueles idosos de 65 anos, pelas regras atuais, aquelas pessoas que não têm condições de se manter, ela foi aumentada para 68. Enquanto que tem certas categorias que mantiveram os privilégios. E a pergunta que eu faço, os críticos da reforma, por que não procuram, assim, criticar isso aí? Por que não se busca cobrar daquelas categorias? Por exemplo, o que justifica a Polícia Legislativa ter uma aposentadoria especial de 55 anos? O que faz aquele povo? O que justifica um deputado, um senador ter aposentadoria não deveria ter. Não deveria ter. É verdade que existem muitas distorções, existem muitos privilégios que precisam ser combatidos. Um deles, por exemplo, é o seu José Sarney, que está na justiça para ter direito a receber 3 aposentadorias. Agora, eu acho que não cabe um raciocínio, um argumento descuidado, aqueles que falam, porque fulano se aposentou ainda com 40 e poucos anos, 50 novos. Aquela época era permitido, era um direito. E se nós estamos brigando por direito, por que a gente vai condenar alguém porque está utilizando um direito? Mas, o meu ponto de vista, pelos números que nós temos aqui, se a reforma da Previdência não for aprovada, e eu acho até que será encaminhada, vai contaminar toda a economia e esses 13,8 milhões de desempregos que nós temos. Então você concorda que o trabalhador tem que esperar até 70, 80 anos para se aposentar? Na verdade, não. A regra, pelas regras que foram aprovadas ontem na comissão, que serão mantidas, a idade para aposentadoria será de 65 anos para homem, 62 anos para as mulheres. Porém, tem que ter pagamento da Previdência. 25 anos, durante 25 anos. Como o regime é contributivo, há necessidade disso aí. Muito bem, então some as Não, mas não é datas. assim que se faz. Não, você não vai somar. A pessoa não vai começar a trabalhar a partir dos 65 anos. Não. A idade máxima será 65 anos. Ele passa a ter direito à aposentadoria. Mas se ele começa a trabalhar com 20... Eu comecei a trabalhar, acho que com 8 anos de idade, com 10 anos de idade. Se fosse por essas regras aí, a gente já não valeria. Mas vamos pegar hoje, digamos, com 13 milhões de desempregados. Sim. Como é que vai ser essa turma quando voltar a ter emprego? Desempregados, mas eles foram empregados. Sim, mas ele vai ter que somar 25 anos de pagamento. Não, 25 anos de contribuição. De contribuição, pois é. Trás. O que ele tem de anos anteriores? Não é daqui para frente. Ele não vai ter que trabalhar daqui com essa idade que ele tem, digamos, 40, 50 anos, daqui para frente. Ele vai ter, para ter direito à aposentadoria, ter no mínimo 25 anos de contribuição. Muito bem. Então esses 25 anos ele vai ter que ser somado aos 65, não? Não. Como não? Não, padre. Não há, veja só. Não é normal uma pessoa começar a trabalhar com 40 anos. Eu não conheço ninguém que tenha começado a trabalhar com 40 anos. Mas se digamos que começasse 40 anos aos 65 anos, pelas regras atuais, ele teria direito a se aposentar. Pelas regras atuais? Pelas regras atuais. Então, não, e até pela proposta mesmo. Ele vai ter que ter 65 anos de idade, mais 25 anos de contribuição, cumulativamente 25 anos de contribuição. Ele completa 65 anos, não tem 25 anos de contribuição, não tem como se aposentar. Ele vai ter que trabalhar. Pronto, e aí é que está a questão, o X daqui. Ninguém, de fato, vai poder se aposentar com 65 anos justo. Porque ele tem que somar, ele tem que esperar inteirar os 25 anos de contribuição. Como ele, digamos, ele tenha começado a trabalhar com 20 anos. Sim. Aí houve uma interrupção dele com 25, ele voltou com 27, e ele vai, quando ele vai somar, terá 65 anos, somando os anos que ele pagou, só deu 20 anos. Ele vai ter que pagar mais 5 anos. Com 65, 70 anos. Significa que o brasileiro não vai se aposentar com 65 anos. A questão, padre, é que, veja só, apresente-se propostas que resolvam o problema da Previdência. O que se propõe isso aí? Porque não vamos esquecer que, como existe um rombo, quem tem de pagar é a sociedade. As pessoas precisam analisar, por exemplo, eu conheço servidores... Ai, Viana, aí tu me dói. Enquanto diz a sociedade tem que pagar, quando o Bradesco não paga, a Globo não paga, e assim por diante. Essas são sociedades os que mais devem. Olha aqui, o Refis trazem perda de 18,6 bilhões por ano para a União. Esses eles não estão pagando. É muito fácil. O raciocínio de se opor a qualquer reforma é muito fácil. Para mim, que sou servidor público, eu poderia dizer o seguinte: não, eu vou me perfilar, eu vou somar esforços com aqueles que se opõem à reforma da Previdência. E daí, padre? Como é que nós vamos resolver esse rombo fiscal? Esse rombo? Mas eu não já disse, padre, mas o senhor não é questão de... Por que não faz reforma do Refis?
todo ano praticamente está havendo uma Não, reforma do acabar com o refis. Agora não esqueçamos que com relação a isso, quem acaba aprovando são sempre os seus representantes lá no Congresso. Não, não me diga que o seu Chapadinha é meu representante, pelo amor de Deus. De maneira, vamos encaminhar aqui a questão para a discussão de maneira prática e focar nos números. Muito bem, porque a maneira prática. Pela vontade da maioria, imensa maioria, esmagadora maioria do povo brasileiro, aposentar-se-ia com 30 anos, com 40 anos de idade. Ao contrário de outros povos civilizados, como o europeu, como o japonês, que faz questão de trabalhar até os 65, até os 70 anos. Viana, olha só, o europeu e o japonês, o dinamarquês, o padrão de vida deles é diferente do padrão do brasileiro que está aqui na construção civil, que está trabalhando no comércio aqui, que se alimenta mal. Então eles têm uma vida mais sacrificada do que o europeu e o japonês. Então não dá para ir por esse lado aí. O que eu parece... estou insistindo muito porque o governo não obriga os devedores a pagarem para equilibrar a previdência social. Eu não sei o que instrumento passa pela sua cabeça que seria eficiente para obrigar essas empresas a pagar. Porque existem instrumentos que estão sendo em prática. Eu já falei que a PFN ela bloqueia contas, ela sequestra bem, leva bens à penhora, esses bens são leiloados e tudo isso são formas dentro do sistema legal que nós temos para coagi-los, para obrigá-los e para tornar essa cobrança efetiva. Se eu não estou Aponte-me uma forma mais eficiente do que essa para obrigar as empresas a pagar o que devem. Vou lhe dizer, se eu entendo bem, o Refis foi uma criação recente. Foi o governo para estimular as pequenas empresas a crescerem, e foi criado o tal do Refis, que é uma isenção dos impostos. Aí, esse Refis está hoje dando um prejuízo de 18,6 bilhões. Agora, se o governo dissesse, tá bom, assim como nós criamos, nós vamos acabar, por quê? Porque nós estamos matando a Previdência Social. Portanto, os senhores que estão ganhando dinheiro vão ter que pagar agora os seus impostos. Aí o governo não tem coragem de mexer na Globo, na Madeirante, no Bradesco, no Itaú. Não tem coragem. Padre, nem a Receita Federal corajosa. O senhor está fazendo uma confusão de desoneração com Refis. O Refis é um sistema criado, aprovado no Congresso, para facilitar o pagamento de débitos através da dilação que é o adiamento, prazo, né? Não, dilata-se o prazo, que normalmente se parcela o débito com a Receita Federal, com a PFN, em 60 parcelas. Esse programa dito Refis, ele estende até 120, em alguns casos até 240 vezes para facilitar. Agora o senhor deve estar falando de desoneração. Eu confundi as duas. Mas então, desoneração. Então pronto, a desoneração. Com relação ao Refis, ele até facilita. Em períodos, pelo menos durante um determinado período, o Refis, ele aumenta a arrecadação. Ele faz com que aquela empresa que está devendo R$1 bilhão, que não pode pagar de uma vez, dilargando-se o prazo, ela paga, ainda que seja num prazo maior. Agora, a desoneração, aqui se atribui também, que dá em torno de 44 bilhões, são 18, 44 bilhões, beneficia principalmente aquele pequeno empresário, aquele optante pelo simples, que é desonerado do pagamento da contribuição previdenciária. E aí o governo vai onerar aquele que ganha salário mínimo. Isso aí é uma confusão que se está fazendo. Eu acho, assim, eu tenho um ponto de vista que nós deveríamos reduzir a carga tributária, porque está perto dos 40%. Quer dizer, é outro aspecto. É outro assunto. E agora imagine nós falarmos isso aí em reduzir, a melhorar a vida do povo brasileiro através, digamos, da redução da carga tributária, se nós temos um déficit descomunal. Nós estamos falando da cifra aqui de 260 bilhões de reais, que é um déficit, isso aponta aí a 18 bilhões. Por ano. Não há como. Veja só, essa desoneração, se o senhor quer transferir a obrigação do custeio da Previdência Social para a sociedade novamente, porque do momento em que para de existir essa desoneração, o empresário vai ter que repassar isso aí para a sociedade. Com relação ao seguinte, por que o governo brasileiro está desesperado com a quase bancarrota que ele chama da economia nacional? Porque 48, se eu não estou enganado, me confirmem, é dinheiro que é sagrado para pagar o juro da dívida pública. Ora, a maior parte da dívida pública brasileira é exatamente com quem? Com o Bradesco, com o Itaú, com os bancos. Então, aí o governo respeita o maior sagrado com os grandes empresários e por isso paga a dívida pública, tanto a externa quanto a interna, e aí vai ferrar o pequeno trabalhador. Essa informação, padre, é descabida pelo seguinte, porque até o Fernando Henrique, o último ano do governo Fernando Henrique, nos primeiros anos do mandato do Lula, falava-se em superávit primário. Era aquela economia que se fazia para pagar os juros. O problema é que não existe um centavo para pagar os juros. Eles vão apenas rolando.
O que existe é um buraco gigantesco fora os juros. Deixando de se pagar os juros da dívida pública, que dá em torno de uns 300 bilhões de reais, dependendo da Selic, e graças a Deus a Selic está diminuindo. Fora esses 300 bilhões, nós temos um rombo que esse ano o Congresso Nacional deu autorização para deixar em torno de 170 bilhões. Isso não é verdade. Não há reserva para se pagar os juros, vai apenas se enrolando. Nós precisaríamos aumentar a arrecadação em pelo menos 500 bilhões de reais para tapar o buraco e ainda pagar esses 300 Você está me bilhões. dizendo que o governo não está pagando nada da dívida pública? Ele vai rolando os títulos. Quando vence o título dele, ele tem que aquele compromisso de pagar, ou ele resgata o título, ou então ele paga. Mas no momento que ele paga, ele vai emitindo outros títulos. O certo é que o que eu tenho de informação, você pode Tanto me é que a confirmar, dívida vai crescendo ano a ano vai por conta crescendo disso. e ele despendendo dinheiro Porque da se ele arrecadação. deve, a dívida externa está em torno de, a dívida pública, somando externa e interna, está em Isso. 2 trilhões de reais. Se ele conseguisse pagar todos os juros, não haveria crescimento dessa dívida. Sim, mas o que eu quero dizer é que ele enquanto ele rola, mas paga, e ele está tirando dinheiro de onde? Está tirando dinheiro do pobre. Agora, o que ele Aí diz você é o diz, seguinte, acabou o juro aumentar, está desesperante para nós. 36%, né? Não, nós estamos falando da Selic, juros O oficiais juro que e a cobra- taxa Selic. O que o banco cobra. Ah, não, os da bancos Selic particulares, é 14,5%. baixou, está em 11%. Baixou 11,5%, agora, recente. assim. Porque o que eu sabia estava em 14%. Bem, esse assunto, né, se nós formos discutir realmente, vamos levar o dia todo. Vamos. Mas, enfim, você, internauta, pôde acompanhar as opiniões, né, do nosso querido Padre Edilberto Senna e também do nosso amigo Evaldo Viana. E nós queremos aí saber também a sua opinião, internauta. O que você acha? Deixe aí nos comentários. Qual a sua opinião sobre a reforma da Previdência diante das situações que foram abordadas hoje? Curta o vídeo, compartilhe para que toda a Amazônia, todo o Brasil possa ter acesso também a essas informações. Gostaria de agradecer a presença mais uma vez de todos dois aqui na TV Impacto. É uma grande Lembre honra. que nós começamos amigos, terminamos amigos, né? Nós estamos divergindo em pontos de vista sobre certeza. a sociedade brasileira. Mas, com certeza, tem outras questões que têm que ser abordadas, mas vai ficar para um outro encontro. Quando convidar, eu venho com todo prazer. Então, agradecemos aí a atenção de todos. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.